Olá, diabinhos e diabinhas. Hoje eu vim aqui contar a história para vocês, que até já tava com saudade, da Sara. Sara era uma criança normal, como qualquer outra, gostava muito de boneca e tinha sempre, como toda criança, tem seu ídolo, né? E ela gostava muito de uma boneca de uma apresentadora. Pediu, insistiu e ganhou, tá? Vocês vão notar, só interrompendo aqui um pouquinho, que talvez eu vou estar lendo, ó. É porque ela foi me enviada, tá? E pediu para mim contar aqui para vocês, tá? Mas então vamos à história. Daí Sara pediu a boneca da apresentadora e tudo normal nos primeiros dias. Depois começou a ter muito pesadelo, ficar com medo na hora de dormir e começou a notar que os olhos da boneca ficavam vermelhos, que seguiam ela para onde ela ia, tipo dentro do quarto, assim, se ela ia para um lado, os olhos acompanhavam. E ela começou a ficar com medo e chamava o pai dela ia, não via nada. E ela quis se desfazer da boneca. A mãe dela disse não, que o vô dela que tinha dado e ela não iria se desfazer. Pediu para a mãe dela colocar a boneca no quarto da mãe dela. A mãe dela, não, vai ficar no seu. Tá, e a mãe dela daí aproveitou a ocasião e disse, você só vê isso porque você é desobediente. E ela colocou aquilo na cabeça, ela achou que poderia estar sendo verdade o que a mãe dela falou. Ela era desobediente, ela via aquilo. E a boneca começou a ficar, incomodar, ela começou a ficar cada vez mais aterrorizada, mas daí lembrava das palavras da mãe dela, e daí ela contava, ninguém acreditava o que ela dizia que a boneca fazia. Ela começou a acostumar com as coisas bizarras que acontecia com a boneca. Tipo, o olho ficar vermelho, perseguindo ela, colocar no lugar, aparecer no outro. E ali foi acalmando, ela foi se acostumando, melhor dizendo, né? Ela acostumou que, tipo, ela era desobediente, por isso que a boneca estava fazendo tudo aquilo. Quando ela pensou que estava tudo bem, tudo calmo, eis que uma noite ela escuta um choro no pátio. Ela ficou amedrontada, aterrorizada, se cobriu com as cobertas, gritou bastante, pedindo ajuda. O pai dela apareceu no quarto e ela falou e o pai não escutou o choro. E a boneca rindo, e o pai também não via a boneca rindo. Foi que o pai viu que ela não ia se acalmar, deu um chá, deram um remédio, porque ela com aquele choro, voltou todo o medo da boneca, voltou tudo na cabecinha dela, porque era uma criança, né? Daí, tentando acalmar, viram e tá, estendeu. Bom, Sara não vai parar aqui no quarto. Foram pra sala e foram dormir lá. Daí, no outro dia, quando amanheceu, a mãe de Sara contou pra avó dela. Ó, Sara fez isso de noite, não deixou dormir, teve sonhos, diz que escutou criança chorando no pátio. E a avó dela, como um bandista, achou o máximo, porque Sara teria mediunidade. E ela foi até Sara e disse, vamos lá ver onde é que está essa criança. E levou a Sara até onde a Sara disse que a criança estava chorando. Chegando lá, ela dizia que era para Sara conversar com a menina. Daí agora eu vou dizer o diálogo entre as duas, tá? Sara diz, oi, por que você está chorando? A criança responde, porque eu estou triste. Sara, mas o que aconteceu? A criança, eu morri porque um homem mau me matou. Nesta hora, a Sara contando que a alma dela saiu do corpo e voltou. Mas ela continuou perguntando, mas quem fez isso? A criança, eu não posso falar. E nisso Sara já estava agarrada na cintura da avó dela. Daí Sara continuou, pode confiar em mim. Aliás, fala para minha avó, aparece para minha avó. É ela que está mandando eu falar com você. Eu não quero mais falar, tá? Eu quero que você vá embora e apareça para ela. Daí a criança disse, ela não me escuta, eu já tentei. Faz muitos anos que eu estou aqui. Daí Sara, como é seu nome?
Daí a criança disse Marli. Só que tudo que a criança falava, a Sara repetia para a avó escutar. Quando a Sara pegou e disse que a criança tinha respondido Marli, nesse momento a avó de Sara começou a chorar desesperadamente. E Sara não entendendo nada, daí a Sara perguntou para a criança: e o que você quer que eu faça para te ajudar e você seguir seu caminho? Daí a criança respondeu: fala para minha mãezinha que eu a amo muito. Aquela criança chorona sumiu. Sara não escutou mais. E Marli era o nome de uma criança que a avó de Sara abortou, perdeu, porque levou um chute na barriga, mas ela batizou com o nome de Marli, tá? Mas voltando ao assunto da boneca. Depois desse episódio, houve mais perturbações do tipo com a boneca dela se assustar, a boneca começou, parece que ficar assustando mais ainda a Sara, porque dela viu que não era porque ela era teimosa, não era porque ela era desobediente, e ela daí começou, chamava a avó, porque achava que a avó benzia ela e melhorava, mas continuava tudo a mesma coisa. Daí ela chamou uns vizinhos evangélicos para orar por ela, para pedir ajuda, porque ela já estava desesperada e já tinha passado um tempo. Então vocês vão notar que Sara cresceu nesse tempo, né? Mas daí o que ela falava? Ela dizia para a avó dela que estava vendo as coisas, né? Que estava e queria que a avó benzesse. Daí não adiantava, ela dizia que não adiantava, porque ela continuava vendo, ela chamava os vizinhos. Daí, num dia, ela estava assim, de manhã, a boneca simplesmente xingou. Ela disse que ouviu a boneca xingar ela e virou a cabeça. Ela disse que levou um susto, saiu correndo da cama e no guarda-roupa dela tinha uma imagem de uma santa que ela tinha ganhado de uma madrinha dela. E ela voltou e olhou para a santa de novo e disse que enxergou lágrimas pretas na imagem da santa, tipo quadro, não imagem em gesso. Ela ficou pasma, chegou pertinho para ver se não era formigas, mas não, era lágrimas. Chamou o pai, chamou a avó, fez um alvoroço no quintal. O pai dela disse que não viu nada. A avó dela só perguntou se queria que tirasse do quarto. Ela, balançando a cabeça, disse que sim. Apontou para a boneca, porque a boneca estava ali rindo, mas ninguém escutou. Aí ela ficou tão revoltada que estava acontecendo na vida dela por causa da boneca, que até então ela já chamava de maldita boneca, que ela pegou uma enxada do pai dela, foi até o quintal, fez um buraco e enterrou a boneca. Pronto, problema resolvido, enterrou a boneca. Mal ela sabia que o que estava por vir. Tá, pensou, beleza, enterrei a boneca, acabou, né? Tá, mas na manhã seguinte, a boneca estava na casa dela, no quarto dela e toda suja de terra. Ela pensou que podia ser um dos primos e primas tentando fazer uma brincadeira. Aí eis que ela pergunta e ouve a resposta: nenhum disse que fez. Sara enterrou de novo. O que aconteceu? Ela viu o vô dela capinando o quintal e a boneca estava com a mão para fora. Ele viu e puxou a boneca e acabou xingando ela, porque devia ser tido cuidado, era um presente que ele tinha dado para ela. Mais uma vez, lavou a boneca, colocou dentro da casa dela, o vô dela. Ela não aguentava mais, ela não teve sossego, daí passaram-se muitos anos. Ela não cita para mim quantos anos, só botou que passaram muitos anos. Ela já era mocinha e não tinha se livrado daquela boneca maldita. Daí ela pensou em tudo e quando ela acordou, ela adivinha o que ela pensou em fazer? Ela foi enterrar a boneca na rua de trás. E o que aconteceu? Ela simplesmente enterrou e disse que o problema estava resolvido. Só que na manhã seguinte ela abre a janela, a boneca estava nos fios de alta tensão pendurada. Sara disse que nunca mais teve sossego enquanto não saiu de lá, porque
que daí ela já estava grande, eles, né, já tinham tudo maior, mais velhos, todos foram fazer as suas vidas. Daí ela bota assim: meninas, para finalizar, eu faço um apelo para as mães, que confiem em seus filhos quando disserem que nada está normal. Porque o que Sara passou com a boneca, ela nunca mais comprou, teve boneca, e posso ter certeza que as filhas dela não terão boneca, tá? Porque o que Sara passou com a boneca, eu sei, já ouvi falar que muitas crianças também já passaram. Essa é a história da Sara que me foi enviada. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que vai ter história nova chegando no canal logo logo.